Meus queridos amigos, meu nome é Lídia. Fui convidada pela dirigente dessa casa espírita para conversar um pouquinho com vocês sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui estaremos juntos por alguns minutos fazendo essa reflexão. Mas antes, convido todos vocês para fazer uma prece, uma pequena vibração, para que nos conectemos em mente e espírito para esse diálogo, para essa conversa que nada mais é do que um dos vários ensinamentos deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos então ao Mestre Maior, que se encontra sempre presente em nossas vidas, para que nesse momento nos acolha, nos oriente, amparando nossos espíritos, nos amparando em todas as nossas demandas, em todas as nossas necessidades, mas acima de tudo, que tenhamos sempre a capacidade de agradecer todas as bênçãos recebidas, que a gente consiga sempre olhar para as nossas vidas, reconhecendo todo o auxílio do alto, todas as conquistas que angariamos ao longo da nossa jornada terrena e que, portanto, estejamos sempre amparados com essa vibração e com o olhar voltado para agradecer por todas as bênçãos recebidas. Estamos sempre conectados com o Pai Maior. E na vibração positiva do bem, da gratidão, da benevolência, estaremos sempre amparados. Mestre amado Jesus, que nesse momento possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para fazer as reflexões necessárias de acordo com as nossas necessidades. Cada um sabe de si, reconhece o que precisa modificar. E o Senhor sempre nos acolhe, sempre nos protege e guia. E amparados por essa proteção, pedimos a permissão para iniciar o estudo, o aprendizado, ou a reflexão nesse momento. Que assim seja. Bom, como sempre orienta a nossa dirigente, Regina, que as nossas conversas sejam a partir de uma tirada aleatória ao Evangelho. Antes de mais nada, fiz uma vibração e eis que hoje vamos conversar sobre uma passagem do Evangelho. Não julguem para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Esse item faz parte do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, iniciemos com uma breve leitura sobre o que aborda esse item, para que a gente possa conversar um pouquinho. Não julguem para não serem julgados, pois serão julgados conforme julgarem os outros. E será aplicada a vocês a mesma medida que usarem para medir os outros. Mateus
versículos 7-1 e 2. Então, escribas e fariseus levaram até Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. E fazendo com que ela ficasse em pé no meio do povo, disseram: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Eles diziam isso querendo tentar Jesus, a fim de terem do que acusá-lo. Porém, Jesus, abaixando-se, começou a escrever com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, ele levantou e disse: Aquele dentre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se novamente e continuou a escrever na areia. Mas eles, tendo ouvido Jesus falar assim, retiraram-se um após o outro, saindo em primeiro lugar os mais velhos, porque possuíam mais pecados. Após todos se retirarem, Jesus ficou sozinho com a mulher no meio da praça. Então, ele levantou-se de novo e disse: Mulher, onde estão os que lhe acusavam? Ninguém condenou você? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não vou lhe condenar. Vá e não volte a pecar. João, capítulo 8, versículo de 3-11. Bom, meus amigos, creio que fique muito claro com essa passagem o que Jesus pretende nos ensinar aqui. Embora na condição humana ainda tenhamos muitas limitações, fica claro que Jesus nos ensina de maneira muito veemente através do exemplo, que não nos cabe julgar a quem quer que seja. Na condição de seres humanos ainda limitados, cheios de dificuldades, cheios de defeitos, cheios de arestas para aparar, a gente não tem o direito de julgar o nosso semelhante. Primeiro porque, para isso, seria necessário que a gente tivesse um arcabouço moral e espiritual bastante elevado. Características de Jesus Cristo. Mas nem ele fez isso. Nem ele julgou, porque ele compreende que cada um se encontra numa jornada evolutiva. Cada um age de acordo com o que consegue, com o que pode, com o que sabe fazer. Então, se nem Jesus Cristo foi capaz de julgar, não nos cabe, na condição de simples mortais, julgar os nossos semelhantes. Ainda que a atitude das pessoas que nos cercam possa ser reprovada por cada um de nós, ou que a gente não fosse capaz de agir daquela maneira, a gente não tem o direito de julgar. Porque, como eu disse, cada um age conforme sabe. E cada um tem uma história. Na nossa vida, as nossas atitudes são sempre baseadas nas experiências e nas vivências que a gente tem. Então, muitas vezes, a gente julga o próximo, sem saber por que razão ele foi levado a agir daquela maneira. De acordo com a história, com as experiências de vida que a gente tem, a gente é levado a determinadas atitudes. Por quê? Por que isso? O que é que isso quer dizer? Bom, quando a gente reencarna, se a gente reencarna numa família estruturada, entre aspas,
O que seria esse estruturado? Que conceito seria esse? Digamos que numa família em que a gente recebesse afeto, uma família que tivesse um lastro de princípios éticos, morais, religiosos, uma família em que cada um agisse pautado nesses princípios, recebesse através do exemplo uma educação um tanto quanto equilibrada. E aí, esse indivíduo crescesse nessa atmosfera. E aí eu volto. Por que é tão necessário e por que é que a gente diz que quando o indivíduo reencarna num lar um tanto quanto equilibrado, ele tem mais chances de errar, menos? Porque quando a gente vem para cá, a gente já traz na condição de espírito lá nossas dificuldades, as imperfeições, as arestas que a gente precisa parar. Quando a gente vem para cá, a gente continua com a nossa essência. A diferença é que com o véu do esquecimento, que é uma bênção dada por Deus, a gente vem partir do princípio para reaprender, para aprender coisas novas. E enquanto crianças, esquecidos das existências anteriores ou das nossas dificuldades, quando os pais têm uma boa condução nessa educação, quando a família tem essa estrutura, esse arcabouço moral, a criança vai crescendo, se disciplinando, sendo levada a refletir sobre aquelas atitudes, sobre aquelas posturas. Quando esse espírito chega e convive nesse ambiente e traz na sua essência uma vontade de se aperfeiçoar e de se modificar, isso vai sendo pouco a pouco angariado por ele. E aí, nesse ambiente equilibrado, fica mais fácil superar suas limitações. Mas, ao contrário, quando um espírito nasce, na verdade, nada é por acaso. Se um espírito renasce numa condição ou junto de uma família um tanto desequilibrada, sem esses princípios, sem essa essência e sem essa centelha de buscar, pautado nos ensinamentos do Cristo, o que é melhor para ele, numa família, num lar desajustado, onde existe um desequilíbrio em relação aos vícios, onde um dos pais é envolvido com algum tipo de ilicitude, ou quando se deixou levar pelo vício, pelo alcoolismo, por qualquer tipo de uso de substância psicoativa, por qualquer tipo de desregramento. Aquela criança cresce naquele ambiente de discórdia, de desequilíbrio, ou numa situação de violência doméstica, ou numa situação de extrema pobreza, onde esses vícios também imperam. Aquela criança nasce, cresce naquele ambiente de desequilíbrio, de desrespeito, naquele ambiente vicioso. Ele tem uma tendência maior a reproduzir esses vícios, a reproduzir esses comportamentos. Por que eu trago esses exemplos? Porque a depender da história de cada um, porque a depender das dores de cada um de nós, a gente é levado a esse ou aquele comportamento. Então é por isso que não nos cabe julgar. Primeiro, porque a gente não tem esse direito em condição nenhuma. Segundo, porque nunca estaremos na mesma condição. Somos indivíduos e na condição de individualidade da nossa essência. A nossa história é única, ainda que eu tenha nascido no mesmo lar que a minha irmã, com o mesmo pai, com a mesma mãe. A história é minha, a dela é a história dela.
E assim é a história de cada um de nós, de cada um de vocês. Nós construímos a nossa história. Então é por isso que nessa individualidade, a depender das vivências, a depender de todas as experiências que a gente passa na vida, a depender das dores, dos percalços, das superações, é que a gente pratica determinado ato ou que a gente age dessa ou daquela maneira. Quem garante que diante de determinada circunstância a gente não agiria daquela forma? Então é por isso que a gente não tem o direito de apontar o defeito de quem quer que seja. A gente pode, de acordo com os princípios que nos foram transmitidos ou que a gente coaduna, a gente tem o direito de escolher quais são as pessoas que a gente quer ter por perto na nossa vida, mas não tem o direito de rechaçar, de humilhar, de julgar, de apontar o dedo, de fazer com que ninguém se sinta diminuído diante do nosso julgamento. E vejam, com esse ensinamento, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, Jesus faz do perdão um dever. Pois não existe ninguém que não precise dele para si mesmo. Ele nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar no próximo o que perdoaríamos em nós. Qual é o nosso dever? A gente deve estar voltado para a nossa reforma, para tentar nos aperfeiçoar. E já é uma tarefa muito difícil. Primeiro porque para isso é preciso que a gente se conheça. E a gente se conhece pouco. Poucos buscam o autoconhecimento. Poucos buscam compreender. Quantos de nós listamos quais são os defeitos que eu tenho? Quais são as minhas qualidades? Quais são as minhas condutas em relação ao meu próximo ou a mim mesmo? Eu julgo? Eu tenho facilidade em perdoar? Eu sou uma pessoa tranquila em relação às imperfeições do outro? Eu consigo ser paciente com as limitações do outro? Eu consigo compreender porque as pessoas são daquela maneira e não da maneira que eu gostaria que elas fossem? Como é que eu sou no meu dia a dia? Comigo mesma, com os meus familiares, com as pessoas do meu trabalho? Será que a gente procura fazer essa autorreflexão, buscar esse autoconhecimento e buscar se melhorar? Ou a gente tem o hábito de estar vendo no outro o tempo inteiro as dificuldades dele, apontando os defeitos dele, quando a gente, na verdade, tem que estar voltado para si mesmo, para se melhorar? Se a gente aprender a agir dessa forma, a gente não vai ter mais tempo e nem se preocupar em julgar as pessoas, ou pelo que elas vestem, ou se estão acima do peso, ou abaixo do peso, ou a maneira com que elas levam e conduzem as suas vidas. Se a gente estiver voltado a fazer essas melhoras e se aprofundar em quem a gente é, buscando modificar as nossas atitudes que não são agradáveis a Deus, a gente vai perder o interesse em apontar o defeito do outro. Porque quando a gente se conhece, se a gente for listar o que tem de imperfeição, é aí que a gente vai ver que tem muito o que melhorar em si mesmo. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos. O primeiro é reprimir o mal. E o segundo é desacreditar a pessoa cujos atos estejamos criticando. No segundo caso, nunca encontraremos uma desculpa.
pois a crítica tem origem na maledicência e na maldade. Que interesse a gente tem em desacreditar determinada pessoa, o nosso irmão em Cristo? Nenhum. Nem Jesus Cristo fez isso. Muito pelo contrário. Ele foi acolhimento, compreensão e bondade o tempo inteiro. Ele deixou muito claro naquela passagem que todas as pessoas que estavam ali condenando aquela mulher porque ela foi adúltera, que todos ali tinham pecados. Todos já tinham cometido erros na vida e por que queriam crucificar aquela mulher? Com certeza aquela atitude de Jesus diante daquela senhora foi de grande valia e operou grandes resultados. E é justamente o que quer dizer aqui. A censura da colheita alheia pode ter dois motivos. Qual é o primeiro deles? Reprimir o mal. E qual foi a forma que Jesus reprimiu o mal nessa passagem? Ele acolheu. Deixou claro que aquela mulher, se errou até aquele determinado momento, teria a oportunidade de reescrever a sua história de outra maneira. E é isso que Jesus faz com a gente o tempo inteiro. A gente tem a condição, a gente tem a oportunidade, a gente tem a bênção e o amor incondicional de Deus para que a cada dia que a gente acorde, a cada amanhecer, a gente faça uma história diferente. A gente escreva uma história diferente nas nossas vidas. Ah, quem não julgue o próximo, mas viva também julgando muito a si mesmo, se autocondenando, se autopunindo. Viva na culpa pelos erros que cometeu, pelos equívocos ao longo da sua vida. E o que é que Jesus diz com seu amor incondicional a cada um de nós? Não importa os erros que a gente cometeu até aqui. Se isso lhe incomoda, se as atitudes que você cometeu lá atrás lhe incomodam, lhe ferem, lhe magoam, você se arrepende ou você se angustia, o que importa é que hoje você não é mais assim. Reescreva a sua história sem culpa, porque o que passou, passou. O que importa é que a partir de determinada atitude, de determinado momento, você não pratica mais aquele ato. Você não tem mais aquela atitude. E a culpa não nos leva a nenhum lugar. Muito pelo contrário, ela faz com que a gente esteja estagnado. O que a gente precisa é reconhecer que o aprendizado está sempre ao nosso alcance. Em tudo na vida é aprendizado. Olha as circunstâncias em que a gente está vivendo, diante de uma pandemia desse nível. Diante de tudo, de todas as limitações que a gente está vivendo, não tenho dúvida de que o aprendizado é imenso. Se a gente olhar nas minúcias, se a gente olhar nas pequenas, nas grandes coisas, cada um de nós está vivendo um aprendizado intenso com tudo isso. Então que a gente reflita sobre o que é que a gente está fazendo com a gente mesmo. Se é julgando o outro, apontando o outro, ou se a gente está fazendo isso conosco mesmo. Porque a gente está aqui para crescer, para caminhar, para aprender, para se desenvolver. É o que a gente faz desde o dia que a gente nasceu. Aprendendo a falar, aprendendo a andar, aprendendo a se alfabetizar, a escrever, a ler, a aprender e adquirir conhecimentos novos, aprender uma profissão, aprendendo com os filhos quando a gente casa. A gente aprende o tempo todo, com todas as pessoas ao nosso redor, sejam elas quem forem. Não importa, o aprendizado ele é concedido por cada indivíduo no planeta, não importa a condição, não importa o nível social, não importa o nível de esclarecimento, o nível de escolaridade. Se aquele indivíduo é PhD em determinada coisa, se é doutor em determinada coisa, a pessoa tida como mais simples tem o que acrescentar a ele. É isso que é maravilhoso na vida. E foi isso que Jesus Cristo veio aqui. Tentar não, ele deixou esse legado.
para que a gente tenha condição, para que a gente tenha abertura para compreender. Então, a censura da colheita alheia, quando ele diz que tem 2 motivos e que o primeiro é reprimir o mal e que o segundo é desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. E que no segundo caso a gente nunca vai encontrar uma desculpa porque não tem utilidade desacreditar quem quer que seja se nosso propósito aqui na Terra é justamente crescer. Que utilidade tem você diminuir o outro com julgamento? Nenhuma. Muito pelo contrário. Reprimir o mal é louvável e constitui, em alguns casos, até mesmo um dever, principalmente se dessa repressão resultar um bem. Jesus encontrou aquela maneira de reprimir o mal. E às vezes a gente até pode chamar uma pessoa à razão e dizer: criatura, o que é que você está fazendo da sua vida? Acorde. Mas essa repressão do mal deve acontecer de maneira equilibrada, didática, e não com reprimenda, com humilhação, fazendo com que a pessoa se sinta indigna. Se essa for a maneira da gente reprimir o mal, sem que a outra pessoa se sinta humilhada, rechaçada, a gente até pode agir dessa forma. Mas na maioria das vezes a gente reprime o mal com o nosso próprio exemplo, que foi como Jesus educou. A gente educa muito mais do que a gente supõe com as nossas próprias condutas, com a nossa própria postura em relação ao outro. Se em determinado grupo você age de maneira imparcial, se você trata todo mundo igual, se você olha menos para a roupa que o outro está vestindo, se você trata as pessoas com amorosidade, com cuidado, com respeito, com dignidade, aquele que não age daquela maneira, no mínimo, vai lhe tratar da mesma forma. Porque a gente só recebe o que a gente dá. Mas na medida em que aquelas pessoas passem a conviver com você, adotando aquela postura ou sendo do jeito que você é, tratando o seu semelhante com igualdade, com respeito, com dignidade, isso vai pouco a pouco, essa sementinha que foi plantada vai pouco a pouco germinando, no momento certo, porque cada um, como eu disse, só dá o que tem. Não é possível que Jesus tenha proibido então a censura do mal, pois em todas as oportunidades ele o combateu de maneira enérgica. Ensinou que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Será que a gente tem o direito de censurar quem quer que seja, mesmo que a gente tenha uma certa dignidade, e imagine se a gente não tiver? Jesus, que não tinha o que reparar, que era perfeito, não se achou no direito de julgar. Imagine a gente. Se nos sentimos culpados por aquilo que condenamos nos outros, não temos o direito de ter autoridade para censurar e ainda mais estaríamos condenando alguém de forma injusta. Em nosso íntimo, não conseguimos obedecer a alguém que, mesmo tendo poder, não respeita as leis e os princípios da autoridade que está querendo aplicar. Não existe, portanto, autoridade mais legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia no exemplo dado pelo homem de bem, que é o que a gente acabou de falar. Isso é o que fica ressaltado de forma bem clara nos ensinamentos de Jesus. Então, gente, que hoje a gente possa refletir sobre o que a gente está fazendo das nossas vidas, sobre a maneira com que a gente está conduzindo, o que a gente está tratando o outro, ou como a gente está se tratando. Que esse ensinamento de Jesus fique latente em nós e que a gente possa cada dia refletir sobre a necessidade que nós temos de nos tornar melhores, por ninguém, por nós mesmos. E a gente tem essa obrigação moral de ser melhor por nós mesmos, pelo nosso próprio bem-estar, pelo bem-estar daqueles que amamos.
Agradeço a paciência de vocês, agradeço a oportunidade à nossa amiga Regina, agradeço principalmente pela confiança. Que Jesus nos abençoe e que, amparados por amor e pelo amor incondicional do Mestre Maior por cada um de nós, possamos receber as vibrações positivas dessa presença luminosa de Jesus em nossas vidas, porque estamos sempre amparados por Ele, porque quando a gente menos espera e acha que estamos sozinhos, é exatamente o momento em que Ele nos carrega no colo. Não existe momento difícil nas nossas vidas em que a gente não seja amparado. E apesar da dor e da dificuldade de determinadas circunstâncias, tudo passa. Tudo se modifica, tudo cresce. Porque o amor incondicional de Jesus, como o próprio nome diz, não tem limites. Agradecemos ao Pai pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reescrevendo a nossa história, dia após dia. Muito obrigada, que Deus nos abençoe, que assim seja.